Olá, bom dia. Estou aqui olhando todas as mídias ao mesmo tempo. Bom dia, estamos aqui hoje mais uma vez para conversarmos sobre a linguagem a escrita, neste momento que estamos passando. Hoje vamos voltar a falar mesmo, estrito senso da escrita. E hoje vamos falar dessa linguagem tão incrível que tem me ajudado, e acho que é muita gente também a passar por esse momento, que é a poesia. E vamos falar sobre uma poesia bem especial, que é a poesia urbana, de amor, que o Felipe Paulo que faz tão bem. E vamos conversar um pouco sobre o que faz alguém que escreve uma poesia urbana no momento em que a cidade não pode ser fruída, né? Apesar do que dizem por aí. Bom dia, Iago. Estamos esperando aqui o Felipe. Vou chamá-lo aqui pelo WhatsApp. Estou te esperando. Felipe não chegou, chegou o Claudinei. É muito engraçado, porque acontece às vezes isso. Eles me mandam notícia no WhatsApp, estou aqui. Eu falo, então venha para cá. Ah, chegou o Felipe. Vou esperar ele pedir para entrar para a gente conversar. Então você tem que pedir para entrar, Felipe. Tem que apertar o botãozinho, senão você só vai me ouvir falar e não vai poder participar da conversa. Isso. E aí, Paula? Tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo? Nossa, tudo bem, tá ótimo. Ah, que bom. Deixa eu arrumar aqui o foco da câmera certinho. Tá bom assim, né? Tá bom. Tá bom. Só que eu tô me ouvindo. Ó, tá dando assim. Tá vendo? Tá vendo? Você tem fone? Você tem fone, não? Acontece às vezes, não é sempre que acontece. Só um pouquinho. Tá. Senão fica esse eco grande, eu fico me ouvindo. Sim. Deixa eu ver se eu acho. Se você não tiver, abaixa o som. Só um pouquinho o som meu. É pra gente não ficar ouvindo esse eco grande. Tá ouvindo o eco ainda? Fala. Deixa eu ver. Sim, mas tá mais baixo. Tá mais baixo. Não tá. Só um pouquinho, você me dá um minutinho. Só pra pegar ali um fone de ouvido. Espera só um pouquinho. Tá bom, vai lá. Enquanto o Felipe busca o fone de ouvido, vou pegar aqui umas coisinhas dele pra vocês. Eu fico me ouvindo, né? Assim, fazer a conversa. Vou ler algumas das coisinhas aqui. Eu ouço os gritos daquela imagem. Nossa, o eco muito grande. Eu ia ler uma poesia sobre essa grande. Eu nem falo do fone porque isso acontece só às vezes, né? Sim, não sei, talvez a marca do celular. Não sei. O pessoal tá aguardando. Tá me ouvindo agora? Tô. Ah, agora tá. Agora tá melhor? Tá. Beleza. Continuo me ouvindo igual, na verdade. Tudo bem. Vamos será, lá, senão aqui. Só baixa um pouquinho, só, Felipe. Tá. Porque senão fica ruim, depois a gente deixa gravado. Isso, agora tá. Vamos lá. Beleza. Bacana. Eu queria começar falando um pouco dessa ideia do título que você mesmo sugeriu,
para a gente falar dessa questão da poesia urbana, né? E como é que isso está se dando nesse momento. O que você chama exatamente de uma poesia urbana? Como é que você classifica isso? Qual a diferença de alguém que escreve com esse olhar para a cidade? A diferença na escrita, você diz, né? Como que diferencia, né? Eu não sei como podemos dizer que há uma diferença, assim. Eu acho que... na verdade, eu nunca busquei ser um poeta urbano. Sempre busquei poesia. E aí, de um tempo pra cá, muita gente fala, né? O jeito que você escreve é muito urbano, muito cotidiano, muito o que acontece com as pessoas mesmo. Esses dias até alguém falou assim, cara, eu gosto muito das suas poesias porque é o que acontece dentro de mim, não acontece na situação, mas é o que está acontecendo dentro de mim quando, né, numa relação com alguém ou numa situação do dia a dia qualquer. E aquilo acontece dentro de mim, não é o que está acontecendo na relação ali, né? E eu acho que a poesia urbana, ela se dá pelos fatores que influenciam os seus sentimentos, sabe? A minha poesia fala muito sobre telefone mudo, sobre estar sozinho em casa, sobre um não, né, bem dado na cara da pessoa. E o que influencia esses tipos de ações, sabe? E geralmente traição, solidão, né? São coisas que acontecem no cotidiano de todo mundo, né? A poesia, eu estava pensando ontem sobre isso, quando nós estávamos falando sobre o tema. A poesia urbana, ela mexe muito com os sentimentos da pessoa no dia a dia, né? E são sentimentos contemporâneos e universais, né? Tipo, solidão você tem aqui, você tem na China, você tem, né, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar tem. Eu acho que a poesia urbana, eu acho que tem isso aí, essa ligação de ser sentimentos universais, sabe? Todo mundo sente aquilo de alguma maneira, sabe? Na onde você vive. E tem a questão das características da cidade, os lugares que você frequenta, tudo isso influencia nesses sentimentos. Uhum. Mas tem algo, às vezes é difícil a gente falar daquilo mesmo que a gente escreve, né? Os outros veem coisas que às vezes a gente não vê. Mas a sua poesia tem além disso que você está falando, né? E também tem uma controvérsia nessa questão de coisas atemporais e universais. Né? Será que a solidão em Tóquio é igual a solidão aqui, ou igual a solidão, enfim, será, né? Ainda mais nesse momento. Mas, enfim, essa é uma questão. A outra é que você tem um trabalho que remete muito à rua, assim, né? Não só ao interno. Acho que você está falando, talvez, esse movimento entre o fora e dentro. Mas tem muito essa questão do bar, a questão de sair na rua, andando à noite, depois de ter saído, né, sei lá, de ter ficado com alguém. Então, não é só esse amor, digamos, né, sei lá, o Alberto Caeiro. Sim, Tem uma outra dimensão amorosa, digamos, que conversa diretamente com a dureza da cidade, digamos, né? Você está solitário numa cidade enorme, a diferença é estar, sei lá, solitário do lado de um lago. Sim. Tem essa constituição aí, né, na sua... Até quando a gente pensou nesse título, lembra quando eu falei para você, eu queria falar mais sobre a criação desse tipo de poesia e escrita nesse momento, porque a poesia urbana, eu acho que ela tem muita questão do relacionamento interpessoal, né? Tipo assim, ela é uma questão de atrito. Então, que nem você falou, atrito no bar, atrito com a pessoa que você gosta, aquilo que eu falei, do telefone mudo. Então, assim, ela tem muita questão da relação entre as pessoas, né? Pra você, e é uma coisa que eu tô me sentindo muita falta, sabe? Eu tenho me percebido, eu escrevo muito sobre diálogos do cotidiano, sabe? Coisa que eu ouvi, eu passei, ouvi alguém falando no telefone, um diálogo de duas pessoas na fila do mercado. E eu escrevo muito sobre isso. E isso, pra mim, é um combustível grande, sabe? E eu sinto muita falta. Eu saio na rua, tipo assim, eu saio pra ir daqui no mercado. O mercado é 2 quadras da minha casa aqui. Mas parece que eu queria tanto alongar esse caminho para poder encontrar alguma coisa, sabe? Que me fisgasse, assim, para escrever algo.
E nesse tempo, é muito interessante porque quando a gente entrou nesse tempo de quarentena, eu acho que todos nós entramos naquela ideia assim, aproveitar para colocar meus escritos em dia, para fazer outras coisas, para escrever roteiro, escrever aquilo e tal. Só que isso está se alongando tanto que você já não sabe mais como usar isso, sabe? Tipo assim, ok, botei em dia minha escrita, escrevi, mas, vou conseguir lançar isso? Vai ser lançado? Tipo assim, ele vai ter mesmo significado quando tudo voltar ao normal, né? Porque a gente entrou numa, tipo assim, eu principalmente tô muito assim, eu criei muita coisa no começo do isolamento e agora eu tô assim, tipo, e agora, sabe? O que eu crio mais? Porque eu tô muito influenciado pelo isolamento, só que tudo que você vai criar vai ficar datado daí, entende? Vai ficar datado daquele isolamento, então assim, é bem complicada a situação, assim, de você não ter esse naturalismo, sabe? A poesia urbana, eu acho que também ela tem muita questão do natural. Eu acho que os poetas urbanos fisgam muitas pessoas pela questão de ser muito próxima à poesia da pessoa, sabe? Assim, a pessoa se identifica muito com aquilo. E, ao mesmo tempo, ela é muito natural. Uma vez eu ouvi falar assim que a arte, ela é a arte quando ela dá a intenção de que é fácil fazer, sabe? Então, assim, é igual, tipo assim, por isso que o Bukowski faz tanto sucesso no meio da garotada, porque todo mundo lê Bukowski e fala, nossa, escrever assim, nossa, que fácil. Aí você anda frente do computador e daí vê, puta, não é tão fácil assim não, tá? Eu acho que tem uma coisa legal que você falou dessa questão da composição, né? Assim, porque é isso, eu acho que essa poesia que a gente está chamando aqui de urbana, essa poesia contemporânea, que é, digamos, simples, né? Fala direto dos sentimentos, não tem muito rebuscamento, as palavras não são difíceis, né? Eu acho que essa questão de pensar nessa poesia ainda como algo que tem que, né, que tem Sim, que ser aqui em cima, né? O Danilo Marques, não sei se acho que você conhece ele, conheço. ele falou isso muito aqui quando eu entrevistei ele, né? Que parecia que, eu não sei se eu sou meio uma fraude, porque as minhas referências são pop, né? Assim, são coisas. Mário Bortolotto fala muito isso também. Então, referências, né, do dia a dia, do cotidiano, E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa composição. E aí é bacana você dizer, eu preciso da rua, eu preciso desse Uhum. atrito entre as pessoas. Ou seja, não é Sim, algo que você fica em casa com as suas referências que não você tem vive. como. Você tem muito isso do cotidiano, né, do seu dia a dia, para poder criar. Mas você também não faz uma autoficção. Você tem, às vezes, poesia que é pelo olhar de uma mulher, né, você cria em Uhum. cima de uma realidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a diferença entre uma espécie de autoficção, no sentido de ser uma biografia, né? Essa Uhum. voz que se cria, mas que vem dessa vivência do autor. Eu acho que essa questão da autoficção é um diamante que você vai lapidando. Quando você começa a fazer autoficção, né, você vai só jogando ideias, vai ali no fluxo e vai, né, tentando ser o mais, digamos, não quero rebaixar ou diminuir as pessoas que fazem autoficção, mas você vai tentando ser mais esdrúxulos possíveis naquilo, né? Tipo, se é uma autoficção, então eu posso voar pela minha janela, como eu posso, né, ter sido assaltado na rua por 3 caras, né? Então, assim, você fica, tipo, você vai liberando sua mente, vai entrando aquele fluxo, aquela pedra, aquele diamante grosso ali, né? Aí você vai lapidando. Que nem eu comecei muito com autoficção, assim, ali em 2013, 14, por aí, eu tinha muita autoficção. E aí eu fui lapidando essa pedra. E é legal você falar isso do Danilo e do Bortolotto, porque eu também tenho meu sentimento sobre fraude, sabe? Falei, mano, será que, tipo, que eu escrevo, todo mundo escreve, e eu acho que eu sou foda e, na verdade, não sou nada, tá ligado? Tipo, porque às vezes tem gente que às vezes escreve melhor do que eu, muito mais foda, faz uma poesia urbana, mas nunca mostrou pra ninguém, e, né, tipo, e às vezes eu sou só um grão de areia aí nesse mar. E aí você vai lapidando. Eu acho que esse sentimento de ser fraude não é bem um sentimento de ser fraude. Eu acho que é o sentimento mais certo que você tem sobre você. Porque você fala, olha como eu estou me colocando, não me colocando, mas como eu sou do cotidiano também, como qualquer outra pessoa, sabe? E aí é legal você falar sobre isso porque tem aqueles poetas que são lá, né, ninguém jamais pensa ser igual,
ou escrever igual, né? Só que eles não estão tão perto da rua como nós estamos, né? Como eu tô, como o Bortolotto, o Danilo, com vários outros aí, o Reinaldo Moraes, né? Então, eu acho que a autoficção ela é uma pedra a ser lapidada com os anos, assim, sabe? Teve uma época que teve um boom de autoficcionistas na internet, principalmente, né? Eu acho que foi bem nessa época, 2014 aí e tal. E aí eles foram meio que sumiram, outros conseguiram lapidar sua escrita, né? Porque, na verdade, assim, a poesia urbana, ela não é só a rua, né? Ela é também o que você se alimenta de escrita também, o que você lê, o que você conhece sobre literatura. Então, ela é um misto das duas coisas, né? Então, uma coisa não pode andar sem a outra. E aí você vai lapidando sua escrita, né? Eu acho interessante você falar isso, que também parece, então, eu vou andar na rua, chego em casa, escrevo uma poesia maravilhosa e viro poeta, né? Não é bem assim. Eu acho que tem uma forma de pensar e de escrever que vem lá com Baudelaire, né? Primeiro, Flaner, quando ele saiu. Eu até citei ele aqui numa outra conversa também. Foi o primeiro a falar da questão do homem na grande cidade. Sim, e aí ele falava dessas duas coisas. Aquele inferno que é você viver lá fora e é bom voltar para casa, e o oposto, né? Como é bom você ficar na rua e ser só mais um na multidão, que antes não existia essa proposição. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa lapidação, né? Que é uma coisa você viver e fazer aquele jorro e virar meio um diário íntimo, né? Você só tá aqui, eu só quis falar, você tem uma lapidação, né? E aí tem isso que você falou, tem as referências, tem um estudo, tem esse ficar em cima da poesia. Então, eu queria que você falasse essas duas coisas, como é essa composição, como é que você escreve e também por que poesia? Porque eu escrevo, vou fazer igual a Clarice lá, não sei. Não, como dela. Você escreve e por que poesia? Eu escrevo. Então, como eu escrevo, hoje em dia eu sou muito de boa com a escrita, assim, sabe? Vai surge uma frase, vai surgindo outra, ou isso mesmo que eu falei da rua, de estar na rua e escutar alguma coisa e aquilo virar uma faísca para um fogaréu, que seria uma poesia, né? Eu não tenho muita organização com a escrita, assim, sabe? De parar, agora vou escrever uma poesia, vou carregar um caderninho comigo, assim, sabe? Nunca tive, assim, esse tipo de mania, né? Para mim, vai saindo. Às vezes sai a poesia, sai em 40 minutos, às vezes a poesia demora uma semana. Ontem eu postei a poesia mesmo, que já fazia umas 2 semanas que eu estava trabalhando nela. Então, assim, e eu já fui muito neurótico com isso, sabe? Nossa, faz 2 semanas que eu não escrevo uma poesia, faz 1 semana. Hoje em dia, acho que você vai ficando meio que macaco velho na escrita, né? Você vai ficando meio, tipo... Eu sempre falo que escrita é um relacionamento como qualquer outro. Tem dia que você tá muito afim de escrever, tem dia que você não quer nem ver a pessoa perto de você, né? Tem dia que você nem quer ler, não quer ver, não quer escrever nada, né? Então, assim, eu sou muito... Eu já tirei essa neurose de mim, assim. Então, eu trabalho o tempo todo na frente do computador, né? Eu trabalho com redação, roteiros e tal. Então, assim, às vezes eu tô ali escrevendo alguma coisa pro cliente, vem uma frase na mente, aí eu já abro um Word ali, escrevo alguma coisa, aí deixo ali maturando, aí volto, penso mais alguma coisa, sabe? Então, assim, não tem um estilo de compor, sabe? Ou assim, preciso compor. Não precisa compor. Eu também não tenho uma assim, preciso compor uma poesia assim agora, sabe? Escrever igual, tipo, eu tô lendo Ana Cristina César, preciso escrever uma poesia igual a Ana Cristina, sabe? Eu não tenho isso muito, não. E por que poesia? Eu já me aventurei em várias coisas, né? Eu comecei com poesia, daí eu passei por conto. Aí teve uma época que eu estava bem romancista, escrevi já vários romances, mas só publiquei 2. Tenho vários aqui parados aqui no meu computador. Tem um que falta, eu acho que um capítulo para terminar e tá lá parado. Tem outro que é uma trilogia que eu queria lançar esse ano até. A primeira parte, mas não sei como vou fazer. Então, assim, hoje em dia eu tô mais voltado para poesia, mas teve épocas que eu estava mais pro conto, tem mais pro romance, né? Então, assim, varia, é sazonal, eu acho, na minha vida. Apesar que já faz uns 3, 4 anos que eu já tô só na poesia. Mas pode ser que daqui a um tempo...
Pode ser que daqui a um tempo eu Desculpa, fale, termina. pô, não, pode ser que daqui a um tempo eu fale, nossa, quero terminar aquele romance, quero escrever mais, quero escrever outra coisa, sabe? E aí, como é que dá essa questão, Felipe, de você falar, bom, isso aqui vai dar um conto, né? Isso aqui vai dar uma poesia. Como é que. E tem autores que transformam uma poesia num conto, daí o conto vira uma letra de música. Como é que essa. Como que a gente sabe que aquilo é para aquele gênero ali, e não para outro? Como é que isso? Porque você, nas suas poesias, também conta histórias, né? Não é Sim, só. tem umas Às coisas. vezes tem umas coisas menorzinhas, mas você tem. Eu gosto também que você tem umas narrativas, né? Principalmente de Sim. autores terminados. Mas você tem narrativas. Por que isso vira uma poesia, por exemplo, não um conto? Onde que isso se dá, assim? Então, não sei, assim, como eu tô com a cabeça muito na poesia ultimamente, eu acho que já começo escrevendo com ideia de poesia, sabe? Assim, tem até uns textos que eu posto às vezes que eu não sei se é texto, se é poema, se é poesia, se é conto, sabe? Então, assim, eu deixo a cabeça muito livre nisso, assim, não tenho de, preciso que isso vire um conto, preciso que isso... Que nem, tem um romance meu que chama Town, Town de cidade, né? Que ele começou com uma poesia. Eu escrevi uma poesia que era mais ou menos meio que uma historinha, né, que nem você falou, e aí uma amiga minha falou, meu, nossa, isso é um começo de um livro teu? E aí eu falei, nossa, isso aqui dá pra virar um livro, né? Tipo assim, é uma história que dá pra virar um livro. E aí eu desenvolvi um livro, um romance a partir daquela poesia. Então eu acho... É que assim, Paulo, eu sou muito cético com as coisas da escrita. Assim, ao mesmo tempo que eu gosto de escrever, e já me levei muito a sério, sabe? Tipo, hoje em dia eu sou muito de boa, muito tranquilo. Então, assim, eu começo a escrever e vira o que vira. Eu não tenho muito, preciso mostrar isso pro povo em forma de conto. Preciso mostrar em forma... Não, meu, se aquilo virou... Às vezes tem uma poesia que, meu, eu escrevo lá poesia enorme, e aí as 3 últimas linhas da poesia é o que dá um efeito foda, assim, sabe? Eu falo, meu, isso aqui é um haikai. Sabe, tipo... E aí vira aquelas 3 últimas linhas da poesia, que do que eu escrevi, é o que vira, o que eu publico na internet, sabe? Então eu Uhum. não tenho muito assim, tipo, isso, vai virar conto, não tenho, eu acho que é deixar a cabeça fluir. Acho bacana isso que você falou de ficar de boa com a escrita, né? Eu acho que é uma Uhum. questão com o tempo, né? De você não ficar se forçando a fazer. Mas aí também tem um pouco aquilo que se fala, saiu esta Sim. poesia, saiu esta. Uhum. Saiu... Não é exatamente assim, né? Para as pessoas que não Sim. escrevem, como é que a gente explica um pouco essa, digamos, essa trajetória na escrita? Que é isso, ficar à vontade com esse escrever, não ficar se cobrando tanto e as coisas também virem. Porque muitas pessoas acham ainda que a escrita é só o momento de escrever, mas ela se faz num processo. Né? Queria que você Isso falasse aí. um pouco disso também. Meu, aparece muita gente nova, assim, vem falar comigo, que gosta do que eu escrevo, e com essa dúvida mesmo. Sabe? Nossa, cara, tô sem escrever faz 2 semanas, você também já teve isso, como que eu lido com isso? Meu, eu lembro que eu ficava muito desesperado uma época. Falei, nossa, a inspiração foi embora, nunca mais vou escrever nada na minha vida. Coitado de mim. E aí, mas aí eu acho que a pessoa tá no caminho certo quando ela tem esse desespero, porque, sabe, tipo, é igual um relacionamento, sabe? Você vê um amigo seu apaixonado por alguém, você sabe que daqui, se você né, já foi casado, você sabe que ele vai sumir daqui a um tempo, né? Ah, que E... horror! Assim. Não, mas você acaba, tipo, que nem, esse dia veio um rapaz e fala nessa mesma ideia, veio falar comigo, falou, cara, eu tô sem escrever, não consigo, o que você faz? O que você usa, sabe? Essas coisas de papo de gente nova, assim, pra escrever e não sei o quê. Daí eu comentei com ele, cara, você tá no caminho certo, é isso mesmo, você tem que se desesperar mesmo agora, tem que ler, comer livro, sabe? Buscar referência, porque é isso que vai construir você e com o tempo você vai falar, meu, tipo, eu não preciso ser tão desesperado assim, não preciso, sabe, ter essa... E é só vivência, não tem como você falar pro cara pular direto do jeito que você tá ligado? Não, cara, larga disso, não é assim, pá, pá, querer ensinar, sabe? Porque não se ensina, escrita não se ensina, né? Eu vi uma vez uma entrevista do Marçal Aquino, que ele falava alguma coisa assim, sobre isso, que eu tô tentando lembrar aqui, mas ele falava assim, você pode ensinar o jeito do cara escrever, né? Tipo, né, várias
tem várias oficinas aí que você tem um molde que você... Agora, a série, a vivência, você não tem como você ensinar pro cara, não tem como... Então, assim, quando vem esse tipo de pergunta, meu, o que eu faço? Tô assim, tô assado. Cara, continua assim assado, é isso mesmo, tá certo? Uma hora você vai calejar e vai entender sabe, o que a escrita quer fazer com você. Mas eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Que você não ensina a escrever, mas isso que você está falando é um jeito de ensinar, né? Você Um segue jeito aí, vai ler. Quer dizer, então, as oficinas, acho que a proposição das oficinas é essa, né? Menos do que dar um molde, pelo menos as que eu acho que são bacanas, né? Aí, só para pôr as perguntas aqui, saiu aqui o nome dele, Celebrante, fala da paixão. E a Cida está dizendo que existem momentos que estou estudando, a intenção da escrita surge, imediatamente tenho que transferir para o papel. Acho que tem essas duas coisas, essa questão da urgência que a própria escrita faz. Você está dizendo um pouco isso, a menos você ficar pensando, preciso escrever uma poesia hoje, preciso fazer isso aqui amanhã, mas Sim. deixar nesse fluxo, mas que você já tem, né? E aí as coisas Sim. vêm. E essa questão da paixão aí, como é que se dá? Você que escreve tão bem sobre paixão e amor. Eu sou um pisciano, né, Paulo? Então, pisciano, a vida do pisciano é se apaixonar pelas coisas e aí, né, a gente fica até bancando de durão, não, porque eu não sou assim, porque eu não sou assim, mas a gente acaba, na verdade a gente fica lutando contra o dia todo, né? Se deixar, a gente escreve o dia todo, né? Quer ficar escrevendo ali, mesmo que seja despretensiosamente, né? O Kerouac falava isso, né? Escreva, nem que for pra você guardar pra você, mas escreva. E o Kerouac era um pisciano também, né? Nasceu até mesmo... eu nasci no mesmo dia que ele, 12 de março. E aí... falar primeiro sobre essa urgência, né, de você querer escrever, já veio, que nem eu tenho esse meu estilo de não me preocupar muito, às vezes eu tô na rua, vem uma frase e eu deixo a frase lá solta e de repente, daqui uns 2 dias ela reaparece na minha cabeça, sabe? Tem gente que já tem uma urgência, já quer pegar ali, já quer escrever, já quer transferir aquilo pro papel, né? Eu acho que é mais uma questão de organização do que realmente sentimento, sabe? E eu acho legal quem anda com um caderninho e anota e já chega a inspiração, já vai lá e escreve. Será que isso existe mesmo? Será que isso é mais existe? Uma retórica? Que a pessoa fica escrevendo um papelzinho, chega em casa e vai pro computador, será? Tem uma galera aí que curte isso aí, né? Eu acho que tem muito mito que os próprios autores propagam, sabe? Sim, claro. Mas eu acho que tem uma galera nova aí que eu conheço que faz isso mesmo, anda com papelzinho, Eu pouco escrevo assim no papel mesmo. Na verdade, pouco escrevo. Não escrevo nada no papel. Já fui escrever no papel já e depois levava para o computador. Mas hoje em dia não escrevo mais nada assim. E a questão da paixão, né, voltando a essa questão da paixão, é o cotidiano da pessoa, né? Cada um, eu tenho um cotidiano muito, por ser de peixes, eu tenho um cotidiano muito apaixonável, assim, sabe? Eu sou um cara que apaixono, que sofro, que aquilo vira poesia, tem muita coisa que é autobiográfico, então eu acho que é muito do cotidiano, sabe? Que a galera tem essa cobrança, né? Tipo assim, não criticando a pergunta do rapaz ali, mas não, que você é um poeta, você é um apaixonado sempre, você sempre está apaixonado pela vida, né? E que você tem uma musa inspiradora, e você tem não sei o quê. Mas nem sim, a poesia não é só disso, né? A poesia é da vida, e a vida é tudo. A vida é um boleto que você não pagou, a vida é um agiota batendo na tua porta, a vida é mais do que, né, apaixonar e desapaixonar. O André falou que na arte tem um momento que você briga com a tela e depois que aquilo flui. Tem esse momento de brigar também com o papel, com o computador, enfim, de brigar com aquela sua ideia, que se faz na sua cabeça, mas na hora de passar para o papel, pro computador, né, às vezes fica tudo tão lindo na sua cabeça, a palavra não vai. Como é que é se passar da cabeça para o computador, né? Tem algo ali que você fala, veio aquela... então eu vou gravar, não adianta. É outra questão. Eu acho que os processos de você pensar e você passar para o papel são 2 processos
Eu trabalho com roteiro, né? Fiz roteiro de propaganda e tal, e clipe. E é uma coisa que a gente sempre fala, tem 3 roteiros, o roteiro escrito, o roteiro gravado e o roteiro editado, né? Nem sempre que eu escrevi é o que foi editado lá no final, né? E eu acho que a escrita é na mesma linha, assim, tem o que você pensa, às vezes você pensa, nossa, isso dá uma história, um romance, aí você escreve meia página daquilo lá e fala, nossa, e agora? Acabou? Era, né? Eu acho que não sei se você já passou por isso, já passei muito por isso, assim, de pensar uma história e achar que aquilo vai dar um caldo enorme e não dá 2 páginas. Então, acho que essa briga é constante. Eu acho que é o trabalho da ideia, de você trabalhar aquela ideia, sabe? Eu sou o cara que trabalha muita ideia na mente. Tipo assim, eu trabalho, forço ela na mente até eu me forçar a escrever aquilo. Tipo, agora preciso passar para papel. Então, tipo assim, eu vou construindo, vamos supor, se eu tenho um romance, uma ideia de um romance, vou falar sobre tal personagem, ok, mas esse personagem tem que ter um amigo assim, tem que ter um cachorro desse jeito, tem que ter um problema tal, com a fulana tal, com o ciclano tal. Eu vou evoluindo aquilo na minha mente até aquilo ficar muito gordo e eu, né, dar uma gordura, sabe, naquilo, e daí eu poder colocar para o papel, né, antes de chegar ali. Então essa briga, tem um autor, acho que foi o Bolanhos até que falou assim, que os melhores romances escreve com os pés, que é você caminhar, você tem que caminhar a ideia, deixa que a ideia caminhar na sua cabeça e você caminhar junto com ela, e aí depois você vai lá e pro papel e passa. Acho que a briga em todas as artes isso, né? Música, pintura, escrita, você sempre tem que deixar maturar na mente para depois chegar lá e passar para papel. Só que vai de casa em casa, igual a moça falou ali. Eu penso e já preciso passar para o papel. Tem gente que consegue analisar de uma forma muito rápida, né? A Cida está falando que vocês piscianos vivem no mundo da lua e por isso o pensamento é algo muito importante para vocês também. Ela falou, acho que ela deve ser pisciana também, né? Isso é verdade. Isso que você está falando dessa questão desse processo, né, de escrita. Então, quando você fala assim, a poesia é mais do que o amor e a musa, né, que é algo que ficou meio um chavão da poesia, é o boleto, é o agiota na porta. Não é toda a poesia que permite a entrada desse cotidiano de maneira tão intensa, né? E acho que isso que é bacana da sua poesia, de uma poesia contemporânea que está aí, que eu acho que a Patuá, que você também foi publicado, publica Sim. muito, que eu também fui, publica muito dessa poesia contemporânea, que traz para dentro essas questões realmente do cotidiano. É boleto, sei lá, um dia meu filho teve dor de garganta, você também fala do seu filho, fala, como é que é? E o que acaba virando poesia? É isso que dói, né? O boleto para pagar, que não sei. Qual é o caminho que se encontra? Porque também não dá para pôr tudo, né? É um cotidiano, Sim, mas é um cotidiano selecionado, recortado. O que acaba no fundo, se você tivesse que fazer uma olhar macro para a sua obra? O que acaba no fundo virando poesia? Eu acho que o que acaba virando poesia é a soma dos fatores, sabe? Tipo assim, para chegar naquilo, tipo, como aquilo bate dentro de você, né? Eu acho que para você ser poeta não basta ser só, né? Você tem que viver muita coisa e ter alguma coisa muito aflorada dentro de você. Então, às vezes, é muito difícil você falar o que vira poesia, porque para mim, quem você falou, um boleto vira poesia. Para uma pessoa normal, às vezes não é nada um boleto, é só uma coisa chata de pegar uma fila na lotérica, né? Agora não, de preferência. Agora não, de preferência, claro. Mas eu acho que a poesia acontece de dentro para fora, sabe? A situação acontece e o que aquilo mexe dentro de você, né, do jeito que ela mexe, é o que vira poesia, entende? Tipo, então, e muita gente não consegue analisar isso. Eu acho que essa é a questão da poesia urbana, porque você consegue canalizar aquilo. Às vezes, muita gente se identifica, porque, nossa, cara, eu já passei por esse sentimento. Só que eu não sei escrever, não sei pintar, não sei fazer nada, mas... E aí você alcança o maior número de pessoas possíveis, porque aquele sentimento já bateu nelas, e elas, né, às vezes a pessoa nem lê, nem gosta nem de ler, mas lê uma poesia tua e fala, nossa, isso já aconteceu comigo. Né? Então, acho que é aquilo que bate, que nem você falou, que dói lá dentro e você consegue canalizar. Né? E eu acho que é isso que você escolhe.
ser a poesia, né? Ser a escrita do momento, assim, né? Tipo Mas assim, aí é legal. às vezes eu passo por alguém, a pessoa tá falando, ó, meu, esses dias, ó, você vê como foge, né? Esses dias eu passei por alguém e a mulher falou alguma coisa no telefone e eu falei, caraca, meu, isso dá uma poesia. Agora eu não tô lembrado do que era, mas é aquilo que eu escutei e vai virar poesia. Alguém vai falar assim, meu, eu já escutei alguém falar isso também, tipo, e tive o mesmo sentimento que você. Só que a pessoa não sabia como transcrever aquilo, né? Canalizar aquilo. Uhum. O André falou que parabéns pelas respostas, você responde tudo sem perder o foco, mesmo sendo pisciano. Eu acho que eu embolo muitos papos, mas tudo bem. Vamos lá. Você falou uma coisa interessante sobre amor, né? Que as pessoas gostam de perguntaram aqui sobre essa questão. E aí, quando a gente lê a poesia, essa questão de autoficção, de falar de coisas muito cotidianas, as pessoas sempre acham que aquilo você passou. Né? Então, às vezes eu Sim. escrevo meio lá, ai meu Deus, as pessoas, ai, tá tudo bem com você, já recebi até de psicólogo, você tá precisando de ajuda? Eu acho engraçado. Nossa, isso aí é. E aí, escrevendo sobre amor, outro dia eu vi um filme francês chamado Vidas Duplas, que o cara escreve sobre as ex-mulheres, só que elas processam eles. O Woody Allen tem um filme Cara. sobre isso. Uhum. Então, como é que é isso? Poder falar de amores, que você não vive sozinho, e que você traz, né, muito na sua poesia. Como é que é Uhum. isso? Assim, retrabalhar isso, trazer a coisa crua, as pessoas se veem naquilo, como é que é essa questão? Meu, esse negócio que você falou também já tive muito, de galera, tipo, você escreve alguma coisa e às vezes é só uma ficção e a pessoa acha, né, você tá bem, você precisa de alguma coisa, tipo, meu, eu acho que o jeito que a coisa bate, ela transforma, sabe, assim, transforma o que eu digo, às vezes você tá na janela e você vê uma situação que você não está passando por aquilo, mas você vê uma situação e você começa a imaginar. Eu não sei se você tem isso, mas eu imagino muito a vida das pessoas. De vez em quando eu tô na rua, assim, olha alguém e fala, meu... Olha para isso. E aí você vê uma situação e você imagina a vida daquela pessoa e você, claro, e você transcreve como se fosse sua, tipo, né? Fala, meu, se eu tivesse essa situação, eu estaria passando por tal coisa, então na poesia vira como se você estivesse passando por aquilo, né? Eu viajo muito na vida das pessoas, meu, tipo... E eu viajo muito nas pequenices, sabe? Tipo, na coisinha, no fragmento. Meu, tem aquela galera que chega e fala, nossa, cara, você tem que ouvir minha história é foda, né? Tem que escrever sobre minha história, não sei o quê. Meu, e eu, tipo, nunca me bate essas histórias assim, sabe? Meu, Só minha que família... daria um livro. Escreve isso, É... né? Escreve Não, isso. todo mundo acha que a vida dele vai dar um livro, né? É... E tá, né? Só Eu, precisa fazer, né? Só que fazer. Só que nem eu tenho várias histórias da minha família muito loucas, assim, sabe? Histórias que, meu, você pegar e falar, meu, isso dá um livro, tá? Meu pai me fala, nossa, tem que escrever sobre isso, não sei o quê. Mas eu gosto da pequenice, assim, porque eu fico imaginando o que aquilo vira, sabe? O que aquilo faria em mim, né? Meu, eu vejo uma pessoa brigando na rua, que nem eu odeio carro. Eu não gosto de carro, eu não gosto de dirigir carro. Aí sempre que eu vejo uma batida de carro, e eu já tive algumas batidas de carro na minha vida, meu, e sempre foi muito chato, lidar com carro sempre é muito chato, nunca é bom. Nunca ninguém bate e fala, ah, não, beleza, cara, tipo, bateu, vamos resolver aqui de boa. Ninguém resolve de boa. E pra mim, meu, batida de carro, toda vez que eu bati com o carro, quando eu tinha, sempre virava uma coisa muito grande dentro de mim. Uma coisa, uma Nossa, mas você tragédia. bateu muitas vezes, pelo visto, né? Eu Ah, eu bati acho que eu uma vez. bati. Não, pra mim, não de bater, que nem uma vez eu estacionei o carro numa vaga, fui numa loja, quando eu voltei, o cara tinha chutado meu carro porque eu tinha estacionado na vaga dele, que ele achou que era dele, né? E o cara tinha quebrado o retrovisor, amassado todo o carro do Ah, lado. E aquilo virou uma história, até escrevi sobre isso aí, porque eu comecei a procurar o cara, porque os caras da loja da frente me passaram a placa, e eu comecei a procurar o carro do cara na rua, então eu andava, ah, tipo, onde tá esse cara e tal, e aquilo virou uma angústia dentro de mim, sabe? Toda hora eu olhava, era uma Land Rover, quando eu olhava uma Land Rover, tinha que ver a placa pra ver se era o cara e tal, sabe? Então, assim, hoje eu não tenho mais carro, mas sempre quando eu vejo uma batida de carro, eu fico falando, meu, o que vai ser a vida dessa pessoa a partir de agora? É outra coisa, sabe? Porque eu estaria... Meu, esse dia aconteceu um acidente, olha para os... Interessante, a poucos metros de mim. Eu virei a esquina, um carro, meu, encheu a lateral do outro carro, e a mina saiu chorando do carro, e o cara arregaçou o carro da mina, assim. E eu fiquei, cara, que transtorno que essa mina vai ter agora, que...
Então, assim, é muito de você pegar aquele ato, aquela faísca e você falar, meu, se fosse comigo, eu estaria desse jeito e aí acaba virando poesia. Não sei se eu respondi o que você queria, mas tá aí. Sempre. Eu acho isso interessante, talvez, porque as pessoas acham, muitas vezes, né, enfim, eu curso há muito tempo, Sim, que as coisas têm que ser grandiosas, né, ou muito longe, né, nossa vida é sempre, todo mundo já escreveu sobre isso e tal. O que você está falando é o oposto, né, e as sim, pequenas coisas, o olhar daquilo, que a poesia talvez, aquela coisa do Drummond, né, bem batida, mas daquela sim, flor que nasce no asfalto, né, sim. é desse pequeno que se faz um pouco, essa grande poesia. Então, acho que a poesia urbana, ela desceu os degraus da poesia, sabe? E chegou perto das pessoas, né? Tipo, tem um palanque lá e a poesia sempre foi uma coisa, nossa, meu, poesia tem que ser uma coisa que você tem que ler e não entender. Poesia tem que ter um monte de palavra difícil, rebuscada. E a poesia urbana veio descendo esse degrau até chegar nas pessoas e falar, meu, eu passo por isso também, tá ligado? Eu escrevo, mas eu passo. E não é uma soberba, tipo assim, nossa, eu escrevo e sou igual a você, um mero mortal. Não. Tipo assim, meu, eu sou um mero mortal e escrevo, tá ligado? Tipo, acontece comigo o que acontece com você também, sabe? Só que a forma de eu canalizar isso é diferente. Tem gente que canaliza chutando o carro da outra pessoa, tá ligado? Eu canalizo, tipo, indo embora e falando, pô, meu, pegaram a minha vaga do meu carro, tava de olho naquela vaga e pegaram a vaga e vou virar uma poesia isso, sabe? Então, então eu acho que a poesia urbana tem muito disso, de descer esses degraus. Por isso que a galera, esses degraus, por isso que essa galera gosta muito de Bukowski, gosta muito de Kerouac, gosta muito, né, do Raymond Carver, porque eles trazem muito perto, né, a vida, assim, né? Questão de, por mais que muitos escrevam sobre a miséria da vida, que é beber, né, demais e acabar numa casa com pessoas que você nem conhece às vezes, mas tem muita coisa que ali as pessoas passam no dia a dia mesmo, sabe? Uhum. O Junai falou que ele escreveu uma poesia e virou uma música, de uma conversa no Insta e tudo, e acabou virando uma música. Tem Legal. isso também, tem nossa, barulho, essa poesia urbana, ter essa relação intensa com outras artes também, né? Sempre tá ali, uma música é uma coisa também que você fala bastante. Como é que é essa relação? Talvez seja porque a poesia urbana é permeada por esses ruídos que estão aí no mundo. Como é que você vê isso? Não tem essa, digamos, sacralidade da palavra Acho que poética? O Vinícius fez muito isso, né? De popularizar a poesia, né? E aí até o pessoal da a galera da alta cúpula aí, meio que não gostava, Nossa, torcia o nariz da pro alta Vinícius, cúpula da poesia, seja quem for. torcia o nariz pro Vinícius de Moraes pela questão dele Torce ainda. popularizar a poesia, né? Eu acho que a poesia é isso, meu. A poesia ela é uma geleia aí que tá aí pra você ficar um slime. Você tem filho, você deve saber o que é slime. A minha casa inteira sabe, o teto sabe que é exatamente. A poesia é o slime da população, porque, tipo, meu, é pra você pegar e você brincar com ela mesmo, transformar. Eu também já tive poesia que escrevi, falei, nossa, meu, isso aqui dá uma música. Mostrei pra amigos e virou música, sabe? Não foi gravada assim e tal, mas virou uma música ali entre amigos e tal, sabe? E a poesia, eu acho que ela tá a favor do poeta, ela tá ali pra servir pra isso mesmo. Se quer que vire uma. Ontem meu filho perguntou, pai, tem poesia que não tem palavra, é só imagem? Aí eu falei, tem, porque e aí eu fiquei pensando sobre isso, até. Eu falei, meu, a poesia, ela é uma imagem, ela é uma música, ela é uma pintura, ela é o que, né, um romance, né? Nós temos o Raduan, que praticamente, né, é uma poesia, praticamente é uma poesia em forma de romance, né? Que ele escreve, né? Então a poesia está a favor aí de outras artes, né? Ela está sempre à disposição. O Danilo falou, eu cheguei agora, mas quando a poesia urbana não está vivendo a urbanidade, digo, estamos em salas, quartos, cozinhas, não está rolando bar, carros, e aí? Você falou um pouco, mas você pode aprofundar isso um pouco mais. Que é o que nós estamos passando no momento, né? De não estar rolando isso aí. E
E tem sido, pra mim, tem sido difícil de compor, sabe? Assim, de fazer, escrever e tal. É, então, eu acho que é um. Meu, eu acho que você tem que tentar tirar leite de pedra aí, sabe? No dia a dia, vendo filme, Mas, assistindo. mas a Pode rua não falar. fica dentro um pouco de você, não, Não, Felipe? Será que fica, não tem uma fica. vivência tão profunda disso? Não tem Não, algo claro, que... tem. É que na verdade, sim, o que eu tô passando é aquilo que eu tô falando ali, que eu falei sobre o desespero. Assim, tipo, eu não tô escrevendo às vezes, mas eu sei que uma hora vai surgir de novo, vai vir ali né, um fragmento que vai virar um romance, vai virar outra poesia, vai. Eu acho que é uma inércia, né? Tipo assim, você não tá na rua, mas a rua ainda tá dentro de você ali, né? Tipo, no movimento de inércia ali, indo pra frente. Eu acho que essa questão de compor, de criar nesse tempo, não é uma questão só da poesia urbana, eu acho que é de todo mundo. Esses dias atrás eu vi uma entrevista. Ai, quem que era? Eu sou muito esquecido das coisas. Mas eu vi uma entrevista com alguém que falou O sobre isso. Danilo Falou, falou a meu, mesma coisa quando ele veio. eu acho que eu vi uma entrevista com alguém e falou bem assim. A pessoa falou assim, meu, eu parei para fazer umas peças de teatro. Falei, nossa, vou botar minha peça de teatro no dia, minhas peças, né? Ela falou, meu, eu escrevi, mas agora eu não sei o que eu vou fazer com essas peças. Se realmente vão virar peças de teatro, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, se as pessoas vão lotar os teatros, né? Uhum. Então, eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. Nossa, que frase terrível. Mas eu acho que a pessoa que gosta de criar tá no mesmo barco. Tanto você que é urbano, como você que é muito recluso, tá todo mundo nessa mesma flutuando junto, sabe? O que vai virar? Eu tinha 2 livros para lançar esse ano, que eu tava pronto aqui. Aí eu falei, putz, e agora? Como que você vai lançar online? Não vai lançar? E eu tô assim, Mas não é sei. poesia? Um é poesia e um romance. Na verdade, Uau. esse romance é muito interessante, porque é um romance que era para ser uma trilogia. Desde o começo eu pensei em uma trilogia. Aí eu escrevi a primeira parte e escrevi metade da segunda. E aí eu parei, assim, tipo. Aí um amigo meu que é editor falou, cara, ele leu, né? Ele falou, cara, ele gostou muito do livro. Ele falou, cara, lança a primeira parte, né? E daí você vai escrevendo o resto e tal. Aí eu peguei a primeira parte e a metade da segunda e meio que juntei as duas. Falei, meu, é isso, tá ligado? Tipo, eu acho que por enquanto é isso, essa história. Sabe? Porque como eu reli toda de novo e eu falei, cara, não tem um final essa história. Essa história é essa história. Tipo, eu gosto muito do cinema dos irmãos Coen, sabe? Se te passar só a ambulância aqui. É que eu moro bem no centro, então aqui é meio que cruza todas as ruas aqui. Você mora onde mesmo? Londrina, Paraná. Ah, família. Então eu gosto muito dos irmãos Coen, que o cinema deles, tipo, meu, os filmes só acabam, não tem um final, assim, fala, nossa, que final, sabe? Porque aí você pega a história e fala, meu, nossa, era aquilo, tá ligado? Tipo, não tinha um final mesmo, a história era aquela. E aí esse romance ficou meio assim, sabe? E Uhum. aí eu queria lançar ele esse ano aí, mas vamos ver como que volta as coisas aí. Ah, mas Mandei tem pra. lançamento. A gente vai fazer um lançamento de uma coleção que eu coordeno em papel, né? Mas virtual. Aí as pessoas vai pelo correio. Também dá, né? É que o lançamento, a festa de lançamento dá um impulso no livro, né? Assim, tipo, né, você já vende um tanto ali, né? Uhum. Então, ainda Ah, mais nós que somos autores independentes, que precisamos pagar os livros, né? autores dependentes. É, A Cida está falando que os acontecimentos do cotidiano já ajudam. Ela foi no supermercado, comprou um limão, aquilo para ela já inspirou para alguma coisa, né? Pensando nessas coisas pequeninas. E total. aí, juntando isso com o que o Danilo falou da questão dos filhos neste momento, né? Ele falou que vocês estavam competindo aí pela cor do cabelo, de ficar pintando o cabelo dos filhos. Como é que essa relação com os filhos se dá e alimenta essas letras também nesse momento? O meu filho, o Zion, ele é muito interessante, assim, é uma criança bem interessante, né? Mas é porque é meu filho, por isso que eu falo isso, mas foda-se. Mas ele é muito interessante, sai muita coisa, assim, muito diálogo entre eu e ele, assim. Ele gosta muito de conversar, então isso, que nem o Zion, a gente começou a assistir uns filmes agora que ele nunca tinha assistido, assim, os filmes antigos, sabe? Assistimos o Clube da Luta esse tempo atrás. Então, assim, é muito legal isso, de filhos, porque eles renovam o seu olhar sobre tal arte que você
que você tinha, sabe? Tipo assim, o olhar que você tinha sobre aquela arte, sobre... Principalmente o Zion me trouxe muita coisa de imagem. O Zion gosta muito de imagem, né? Então, ele gosta muito de HQ, ele gosta muito de documentário, de filme, e aquilo vai me alimentando. Às vezes tem coisas que eu nem... Ele gosta muito de animação, assim, essas curtas de animação. Ele vive me mostrando, pai, olha esse curto aqui, olha esse curto. Então vai me alimentando, assim, sabe, as ideias que ele vai trazendo, coisas que às vezes eu assisto, que ele achou muito massa, um clipe, que ele achou muito legal, a história do clipe. Ele gosta muito de história, né? Então ele sempre está me mostrando coisa nova. Eu acho que os filhos alimentam muito nesse tempo agora. Eu acho que muita coisa que eu fiz nesse tempo de assistir alguns filmes, ler alguns livros e acompanhar algumas coisas que ele acompanha, eu não teria feito se ele não estivesse aqui, sabe? Uhum, uhum. O Junai falou que as obras dele faz muito bem em cima dessas misturas todas e principalmente com uma referência afro-brasileira, o que é bacana também. E eu queria te perguntar sobre a questão de imagem, que você acabou de falar. Sua imagem também é muito imagética, né? A imagem tem essa característica. Mas a sua também, essa questão talvez da urbanidade, de trazer esse universo para dentro das letras, é muito imagética. Como é que você trabalha com essa questão da imagem e desses elementos da poesia? Você pensa, quando você lê, isso tem ritmo, as imagens não estão tão boas? Como é que você vê esse olhar para depois daquilo que você escreve? Tem muita gente que fala isso, fala, meu, nossa, tua poesia é boa porque parece que dá pra você ver o que tá acontecendo, sabe? Dá pra você, né, tipo, quando você fala, e o barulho do salto saindo em fade out foi esmagando meu coração, né? Tem uma poesia que fala alguma coisa assim. Então você consegue imaginar uma pessoa fechando a porta e o barulho do salto no corredor de um prédio e indo embora, sabe? Isso, eu gosto muito de filme, como eu trabalho com roteiro também, meu, imagem é tudo, né? É o contrário do slogan da Coca-Cola, né? Imagem é tudo, sede é nada. Da Coca-Cola na Pepsi teve uma época isso, né? Que era imagem é nada e sede é tudo, né? Mas poesia, pra mim hoje a escrita é o contrário, a imagem é tudo e sede é nada. Eu tento muito dar imagem tanto que todas as poesias que eu posto com alguma imagem, né? Eu pego lá no Pinterest. Agora com o Instagram tem que ter, né? Antes você publicava sem imagem, agora tem que ter, né? Mas eu gosto disso, porque... E aí eu sempre tento colocar uma imagem mais aleatória possível para aquilo despertar mais tipo assim, trabalhar ainda mais na mente da pessoa, né? Tipo, meu, por que ele tá falando de tal coisa e ele postou uma imagem de uma pessoa assim, assado, sabe? E aí a pessoa tenta ligar aquilo e eu falei, meu, isso deve dar muita coisa na cabeça das pessoas, né? As pessoas devem ficar tipo, nossa, por que será? E aí as pessoas veem, nossa, eu entendi que você colocou aquela imagem, aquela poesia. E às vezes eu só escolhi aleatoriamente a imagem, sabe? Mas é legal, a psicanálise dizia que nada é aleatório, né? Aquela imagem tem alguma coisa comum. Mas eu gosto muito de dar imagem à poesia, assim, de dar textura. Tanto que quando eu estou escrevendo, já aconteceu comigo, de estar escrevendo e falar, meu, tipo, eu não estou conseguindo enxergar essa poesia, sabe? Eu não estou conseguindo visualizar. E eu acho que quem vai ler não vai conseguir visualizar. Então, aí, às vezes, parar de escrever ou refazer a poesia de uma forma que ela dê imagem. Porque a gente é bombardeado muito por imagem hoje em dia, né? Tudo é imagem, tudo. Instagram, filme, sempre, né? Antigamente, você escutar alguém falar de uma banda pra você ia escutar uma música. Hoje, a pessoa fala de uma banda, você já quer ver no YouTube como que a banda se veste, quem que é a banda, quem que são os caras. Então, é muito importante a imagem pra mim, eu gosto muito. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre essa questão de fazer a imagem e fazer a poesia e não conseguir ver a imagem. A gente tem muito isso na dramaturgia, né? Porque a dramaturgia, ela concretiza. A imagem, teoricamente, seria algo um pouco mais etéreo. Como é que é isso de você olhar e querer enxergar a poesia? O que é exatamente enxergar a poesia? Eu acho que é enxergar o que está acontecendo no momento e o que aquilo transcreve para dentro de você, sabe? Tanto que já até me falaram, eu gosto da sua poesia porque ela começa de uma forma nebulosa, de repente você fala, putz, era isso, sabe? No final. E eu gosto muito de escrever isso, tipo assim, de começar com um sentimento enorme, né? Tipo, meu, coração deslacerado, acabado, tal, e de repente você vê no final, é que nem eu falo, que você vê no final é só uma ligação
que não foi atendida, é um não que foi dado, sabe? E a pessoa fala, putz, era isso que aconteceu comigo e eu não sabia como canalizar isso. Eu gosto muito Então, da... eu adoro quando eu estava lendo esse tempo atrás o livro do Skylab. O Skylab tem muito isso, né? Ele gosta de escrever de uma Rogério forma... Skylab, né? Ele tem um livro dele, que é o Debaixo das Rodas de um Automóvel, que é muito legal o livro, porque você começa a ler, todas as poesias quase você lê e você enxerga a imagem, porque ele escreve muito sobre a rua também, ele é muito urbano também, né? Que passou pela velhinha, e a velhinha estava assim, e passou pela criança, e a criança soltava bola de sabão e tal. Então, assim, eu acho que dá tato, sabe, pra poesia, quando você consegue transformar ela de uma certa forma, dar a imagem para ela, assim, em uma frase que você consiga dar aquela imagem, sabe? Bacana. O Junmai falou que tá muito legal esse papo, mas estamos chegando nos 5 minutos finais, que é a hora que é a Ok. mais rápida do universo. Você falou de alguns caras, e sempre caras, né? Tem isso também. Você falou da Ana Cristina César. Eu queria que você deixasse aqui no fim, falasse um pouco dos seus livros, onde as pessoas os encontram, caso elas queiram ver, e desse alguma indicação que você acha bacana para quem quer tomar, enfim, contato com essa questão da urbanidade, da poesia da rua, do amor. Meu, o que você falou? Qual foi a primeira pergunta mesmo? Que eu falasse sobre... Eu queria que você, nesses 5 minutos finais, deixasse alguma indicação para as pessoas e também como as Tá. pessoas encontram Sobre meus seus livros, sobre meus livros, meus livros eu tenho que caçar aqui em casa, tem alguns perdidos, assim, tem até gente, ontem mesmo uma pessoa falou, quer comprar seus livros. Eu falei, tem que ver se você tem aqui em casa, se não tiver, tem que ser no estante virtual. No estante virtual tem uns livros lá, pra vender. Já teve uma época que eu guardava um monte de livros. Das editoras, não? Eu acho que não, porque faz muito tempo que eu não lanço, assim, sabe? Tipo, por editora. Eu lancei pela mas a Penalux. Patuá tem sempre. Procure na Patuá o livro dele. Tem a... Não, a Patuá não lancei pela Patuá. Eu lancei pela Penalux. Olha que louca. Mas o Eduardo vive me enchendo o saco. Vamos lançar. Com Tá? certeza você lançou pela Patuá. Olha que jornalista aqui. Penalux. Então. Não, mas todo mundo acha. Que engraçado. É a cara da Patuá. Aí, então tem que, ou me pergunta aí por Instagram, porque às vezes parece um livro meu aqui em casa e eu mando pra pessoa, sabe? Conversa, bem conversadinha, às vezes nem precisa pagar os livros. Aparece um livro na casa dele. Não, mas é sério, eu tinha um monte de livro aqui, mas tá meio perdido, assim, sabe? Eu tenho que caçar eles aqui. Ontem mesmo eu achei um que eu nem sabia que eu tinha esse livro ainda. Aí, mas me pergunta, só me entrar no Instagram ou no Facebook e me perguntar sobre os livros, eu respondo lá, bem de boa. Tá. E indicação, sabe o que eu tô indicando muito pra galera? As revistas contemporâneas, Jornal Relevo, tem agora uma outra que... Carnavalhame, acho que é do Ítalo. Essas revistas que juntam uma galera, sabe? Umas coletâneazinhas assim, é legal, porque você descobre um monte de autor que você nunca viu na vida, e aí você entra no Instagram da pessoa, e a pessoa já escreveu uma porrada de coisa, livro e tal. Eu sou muito disso, assim, sabe? De tentar descobrir a galera nova aí, né? Eu acho que se eu for indicar autores, eu vou indicar muita coisa já batida, né? Tipo, eu tô lendo agora o João Antônio, muito bom, o Dedo Duro. Nossa, um livro de contos formidável. Um outro autor que eu gosto muito, que não é tão urbano, mas, cara, é um autor formidável, que é o Denis Lehane, que é sabe, ele é mais policial, mas eu gosto do Lehane porque, apesar de ele ser mais... por mais que ele seja policial, ele tem muitos personagens que são como qualquer um de nós, assim, sabe? Fudido na vida, que, é muito louco, é muito massa o Alejandro, porque, o jeito que ele escreve, às vezes o cara achou um cachorro na rua, foi devolver o cachorro, aí o cara já é ameaçado de morte, aí vem não sei quem, aí não sei... vira uma... Sabe, que você fala, puta, velho, era só devolver o cachorro. Então, assim... O Leandro falou do Quincas Borba. Gosto. Então, assim, esses autores mais novos, assim, igual, tipo, o Marcelo Labes. O Labes, pra mim, é o... Não conhece? Não, Marcelo Labes? O louco, o Labes disputou agora até o Jabuti. Ele é muito bom. O Labes, eu adoro ele.
Os prêmios não me tocam muito. Também não me toca, mas é porque tem uma galera que busca isso aí, então se você quer saber, ele já disputou o Jabuti já, mas ele é um cara bem de boa. Bacana, estamos acabando, 15 segundos. Obrigadão, viu? Foi ótimo. Obrigada por você ter vindo. Bom trabalho aí com essa rua interior nesse momento.